Nesse vídeo eu vou te explicar como conquistar o bem que você deseja, como construir disciplina financeira e investir todos os meses de forma simples, segura e eficiente. Para isso eu utilizo o método Plantar, que organiza um planejamento para que você consiga realizar esses teus sonhos que são tão importantes para ti hoje e para o teu futuro. Eu criei um método Plantar baseado num sistema que é muito conhecido aqui no Brasil, já existe há muitos anos e é seguro. Através do consórcio você consegue adquirir um bem que você deseja de forma parcelada, sem ter que pagar juros, sem ter que ter disponível um valor de entrada. Por exemplo, você que quer comprar teu imóvel, é possível que você faça isso sem entrada e sem pagar juros e de forma muito econômica. Para quem não me conhece, eu sou a Aline da Cativa. Tenho mais de 15 anos de experiência no segmento de consórcio. Eu não sou uma vendedora de consórcio. Eu sou uma profissional que usa o consórcio de forma estratégica para te ajudar a atingir esses teus objetivos. Para quem serve o consórcio? Para todas aquelas pessoas que desejam adquirir um imóvel, um veículo de forma simples, parcelada e segura. Também para quem quer criar disciplina financeira, quem quer todo mês conseguir economizar e tem dificuldade com isso, quem não está feliz com os rendimentos que acaba tendo nos seus investimentos convencionais. E também para quem quer ter lucros interessantes, aqui também é possível eu te explicar como. Para quem o método Plantar não é. Para quem está buscando esqueminhas milagrosos, a compra de um imóvel muito abaixo do seu preço, pagando de forma simples, parcelada, direto com o proprietário, talvez querendo comprar um imóvel sem a documentação necessária. Também não serve para quem quer dinheiro caindo do céu de forma milagrosa. Isso tudo não existe. O que eu vou te mostrar aqui é um método que é seguro e não tem como dar errado se você fizer do jeito certo. Vou te mostrar rapidamente alguns dos exemplos das pessoas que utilizaram o meu método e tiveram resultados. Aqui está o exemplo da Fabrícia e do Abel, que construíram essa linda residência utilizando o método Plantar. Tem também aqui o exemplo da Joyce, que conseguiu conquistar a sua casa dos sonhos através do consórcio. Agora, também, para quem sonha em ter o seu segundo imóvel, uma casa na praia, está aqui o exemplo do Paulo e da Inês, que conquistaram a casa na praia através do meu método. Agora, para você que é empresário, está aqui o exemplo do Eloir, que construiu o seu prédio comercial, que vai ser loja, fábrica, tudo mais nesse lindo empreendimento, utilizando o método. Aqui também, para você que sonha um imóvel um pouco diferente, fora daqueles padrões convencionais, tá o exemplo da casa da Cristiane, que ela construiu essa casa no estilo mais misto. Ficou lindíssima essa residência, ela também utilizou a estratégia do método. E agora, para você que nem pensa em conquistar um imóvel, mas quer ter disciplina financeira, olha aqui esse depoimento que eu recebi da Grace, o quanto ela disse que conseguiu conquistar a disciplina financeira através do método. Agora eu vou te mostrar quem quer ganhar dinheiro com o consórcio, aqui também é o lugar. Está aqui o exemplo da Isa, que foi contemplada no primeiro mês do seu consórcio, vendeu a carta contemplada, que eu vou te explicar logo na sequência como funciona, e teve um lucro muito significativo. Agora aqui está o exemplo do Javer, que também vendeu a carta contemplada e teve um lucro muito acima da média. E antes de te explicar como funciona o método, deixa eu te contar por que eu desenvolvi ele. Eu sou de uma família muito humilde, nós somos em 5 irmãos, então não tive assim nada que eu ganhei na vida de presente. Com 18 anos, eu e na época meu namorado, hoje meu esposo, encontramos no consórcio uma alternativa para adquirir nosso primeiro imóvel, porque tínhamos buscado opções de financiamento e se apavoramos com o valor do financiamento. Fizemos nosso primeiro consórcio, tivemos a felicidade de ser contemplado bem cedo na 8ª parcela. Vendemos aquela carta contemplada porque achamos que era muito cedo para já construir nossa casa. Tivemos um excelente retorno e fizemos outras cartas. E assim fomos construindo o nosso patrimônio através do consórcio. Conquistei a minha casa própria através do consórcio. Aos 35 anos de idade, estava com a casa quitada já. E uma casa de padrão bem acima do que a maioria das pessoas da minha classe social e da minha idade consegue. Comprei vários veículos através do consórcio e hoje tenho outros imóveis, inclusive imóveis que me geram renda mensal através da locação que eu tenho, todos conquistados através do método Plantar. Eu gosto de explicar tudo no detalhe, quem já conversou comigo sabe,
Então, o que eu quero fazer hoje contigo é te explicar o consórcio no detalhe, colocar todos os pingos nos is, inclusive já fazer até uma simulação de como funciona para que você saia daqui com um bom direcionamento e depois a gente conversa no particular só para fazer o teu plano específico. Então, como funciona o sistema do consórcio? O sistema de consórcio é fiscalizado e auditado no Banco Central. Existe uma lei que rege esse sistema. É um sistema que existe há mais de 60 anos aqui no Brasil, mas que precisa ser bem utilizado para dar certo. Não adianta você sair e comprar um consórcio com o vendedor de consórcio lá na esquina, porque não vai dar certo. É necessário a gente aliar um bom produto com estratégias certeiras, e é isso que eu quero te mostrar. O sistema de consórcio funciona da seguinte forma: existe um determinado grupo de pessoas que é organizado por uma administradora financeira. Essas pessoas, então, mensalmente vão pagando as suas parcelas, juntamos um capital todos os meses e desse capital, algumas pessoas daquele grupo são contempladas, esse capital passa a ser daquelas pessoas para que elas possam usar para os seus devidos fins. Essas pessoas, mesmo após serem contempladas, seguem pagando o seu consórcio, dando assim poder de compra para todas as pessoas que estão no grupo que ainda não foram contempladas. Todas as pessoas vão ser contempladas naquele determinado período que está já descrito na configuração do grupo, para dar o mesmo poder de compra para as pessoas que contemplam mais no início, para quem contempla mais no meio ou mais no final, existe um reajuste anual que se chama INCC. Então, todos os anos a sua carta vai reajustar para garantir que você tenha o mesmo poder de compra. Vou te dar um exemplo. Em uma carta de 300 mil reais de imóveis, por exemplo, considerando 6%, no segundo ano dessa carta, esse crédito passa a ser 318 mil. Então, de um ano para o outro, eu já ganhei uma valorização de 18 mil reais na minha carta só em função do reajuste. É isso que vai te possibilitar que, mesmo que o consórcio demore um pouco para contemplar, você tenha o mesmo poder de compra. Agora, eu vou te mostrar a questão de parcela para esse crédito. Em um crédito de 300 mil reais, a parcela seria 1.845, num prazo de 200 meses. Através do método plantar, eu vou te indicar que você faça somente meia parcela do seu consórcio até a contemplação. Dessa forma, então, você vai pagar 922,50, que é a sua meia parcela mensal. Voltando lá para a questão do reajuste, eu tinha uma carta de 300 mil, que no primeiro ano foi reajustada e agora tem um crédito de 318 mil. E a minha parcela, que era de 922,50, vai ter o reajuste de 6%, passando a ser então de R$ 977,85. Dessa forma, então, aumentou R$ 55,35 a tua parcela de um ano para o outro e o teu crédito aumentou 18 mil reais. Só aqui você já ganha dinheiro. Agora que eu já te expliquei a questão do reajuste, eu quero te explicar o que você pode fazer com esse consórcio para depois te explicar as formas de contemplação, que eu sei que é o que você está curioso para saber, mas espera que a gente vai chegar lá e tudo isso que eu vou te explicar antes é muito importante para que você entenda de fato o que eu quero te mostrar. Então agora eu vou fazer uma simulação de como funciona o consórcio, quais as formas de uso, as formas de contemplação, para que você entenda comigo aqui. A gente vai desenhar isso junto, tá? Vou seguir no mesmo exemplo. Eu tenho lá uma carta de 300 mil reais, onde eu estou pagando uma parcela de 922,50. Essa é a meia parcela que eu pago até a contemplação. Lembrando que num consórcio convencional que não tivesse a possibilidade da meia parcela, a gente pagaria uma parcela de R$ 1.845. Digamos, então, que eu faça o meu consórcio em 200 meses, que é o prazo, e estou eu lá pagando as minhas parcelas mensais. Vamos fazer, por exemplo, que eu paguei aqui 12 parcelas e fui contemplado nesse meu consórcio. Então, até o momento, eu paguei 11.070 do meu consórcio e tenho a possibilidade agora, então, de pegar 300 mil reais para fazer uma aquisição, caso eu queira, né? Beleza. Caso eu queira pegar, tenho 300 mil reais, posso fazer uma aquisição. O que seria essa aquisição? Num consórcio de imóvel,
Posso comprar um apartamento, posso comprar uma casa pronta, posso comprar um terreno e construir uma casa. Se eu já tenho terreno, posso só construir, posso comprar uma sala comercial, em área rural, urbana, como eu preferir. Desde que esse imóvel esteja regularizado. Então aqui está a tua oportunidade de comprar o teu imóvel sem ter que disponibilizar de um capital para a entrada e pagando uma parcela que cabe no teu orçamento. Caso você não queira comprar um imóvel, a gente pode usar a segunda ideia. O consórcio para ti vai servir como uma poupança forçada. Me conta aqui, olha só, em 12 meses, todo mês você guardou 922,50. Desta forma, juntou 11 mil reais. Se talvez você não tivesse aquele boleto para pagar todos os meses, você teria guardado esse valor? Provavelmente não. E isso é algo muito positivo que o consórcio gera, essa disciplina de economizar todos os meses. O consórcio também não tem liquidez, então não é possível que você vá lá e pegue o seu investimento de volta e gaste com besteira. Não. E agora um grande segredo que muita gente não conhece do consórcio. Quando você tem uma carta contemplada, enquanto você não decide o que vai fazer com ela, ou por exemplo, contemplei meu consórcio, agora vou buscar um imóvel. A gente não tem uma pressa para usar esse crédito. Enquanto você não o utiliza, ele vai ficar aplicado rendendo juros. E o que é a cereja do bolo aqui? O rendimento que a gente vai ter com essa carta contemplada não é sobre o valor que você investiu até o momento, e sim sobre o valor do teu crédito. Então, automaticamente, o seu consórcio contemplou, você vai ter 300 mil reais que vão ser aplicados num fundo que vai ficar te rendendo juros. Esse valor vai crescer dia após dia. Vou te dar um exemplo. Caso você demore, por exemplo, 1 ano para utilizar essa sua carta. Eu tenho aqui, então, por exemplo, um crédito de 300 mil e eu vou deixar ele 12 meses a uma taxa média de 0,8%. Daqui a 12 meses eu já tenho 313.919. Já rendeu 13 mil reais só por eu deixar 1 ano lá a carta, enquanto eu estava buscando meu imóvel, por exemplo. Para ti, que quer ter um dinheiro guardado no futuro, quer gerar uma aposentadoria em dinheiro, um reforço de aposentadoria, quando contempla esse teu consórcio, você pode simplesmente não utilizar e deixar ele aplicado até o final, e lá no final você saca esse valor e faz o que quiser com esse valor. E detalhe, você não vai pagar imposto de renda quando receber esse valor. Vou calcular para ti aqui quanto ficaria esse valor se você deixasse aplicado até o final. Os teus 300 mil se tornarão 781 mil. Dobrou o valor. Imagina, você tem mais de 500 mil, praticamente quase 1 milhão, né? Guardado para daqui a 16 anos tá bem tranquilo e ter uma aposentadoria garantida. Então, falamos que quando contemplo o consórcio, eu posso usar ele para fazer uma aquisição, posso deixar ele como se fosse uma poupança para mim. E a terceira e grande questão é usar o consórcio para investimento. E aqui muitas pessoas não conhecem e está uma oportunidade de ganho muito grande, principalmente quando o consórcio contempla no primeiro 1/3 do plano. Essa mesma carta de 300 mil, se contemplada por sorteio, existe a possibilidade de você vender essa carta e ela tem um excelente valor de mercado. Inclusive, aqui na empresa, a gente tem um programa de compra garantida que te garante a compra dessa carta. A gente paga, na média, 20% do valor do crédito. Não é 20% sobre o valor que você pagou ou o valor que você pagou mais 20%. Não, é 20% dos 300 mil. Que então dá 60 mil reais. Nesse caso aqui, você investiu 11.070. Terá então em 12 meses um lucro de 48.930. Recebe então um Pix de 60 mil reais na sua conta. Esse investimento de R$ 922 mensais te propiciou um lucro de 48 mil reais. Não existe nenhum tipo de investimento que vai te dar tudo isso. Quando você contempla, essa carta é transferida, ela sai do seu nome, então todos os seus compromissos com aquela carta se encerram naquele momento. Você recebeu o Pix de 60 mil reais, não paga mais nada daquela carta e pode iniciar outras novas cartas. Inclusive, muitos dos nossos investidores fazem, em vez de 1, 2 cartas depois, porque utilizam o lucro dessa carta para pagar as parcelas das novas cartas. Mas isso a gente vai conversar e eu vou te auxiliar. Muitas das pessoas pegam esse lucro e abrem sua empresa.
Muitos investem em outros negócios. Você vai fazer o que você quiser com esse lucro. Agora você deve estar se perguntando como eu faço para ser contemplado, quais alternativas existem, onde é que está a estratégia nisso. Eu vou te explicar no detalhe, a gente vai fazer as contas juntos para que você possa entender de forma bem simples e clara. Vamos usar o mesmo exemplo, tá? Uma carta de 300 mil reais, onde a gente está pagando meias parcelas de 922,50. Escolhemos um plano de 200 meses, onde a gente pagou, por exemplo, 12 parcelas e foi contemplado, investindo assim 11.070 até o momento da nossa contemplação. Isso aqui seria uma contemplação por sorteio. Estava pagando 12 meias parcelas, fui contemplado, tenho direito a um crédito de 300 mil e investi somente até agora 12 meias parcelas. O sorteio, para deixar bem claro, ele depende da sorte. Então não tem como ajudar, nem prejudicar ninguém, ele é pela Loteria Federal. Pode ser que você contempla cedo, pode levar mais tempo. Para participar do sorteio, basta pagar em dia. Paguei em dia, estou participando do sorteio. Então é normal que uma quantidade bem grande de pessoas vai participar. Entrar em consórcios que tem mais do que um sorteio por mês não é uma vantagem competitiva, porque todo mundo está pela sorte. E pela sorte, não tem como prever nada, né? Então a gente vai focar em outras estratégias que eu vou te explicar na sequência. Mas, se a sua carta vir a contemplar por sorteio, você teria a seguinte possibilidade. Então você poderia pegar um crédito de 300 mil reais, né? Que seria o teu crédito integral, e a gente passaria a pagar a parcela integral, que seria 1.845, mais as meias parcelas que eu deixei para trás nesse período onde eu estava pagando meia parcela. Então eu teria um parcelamento, né, de 188 vezes de 1.903,80. Caso você achou que essa parcela aqui ficou muito alta, porque você estava lá acostumado a pagar uma meia parcela, você ainda tem a alternativa de fazer uma redução de crédito no momento da contemplação. Esse grupo, por exemplo, prevê uma redução de crédito para até 200 mil reais, então você faz uma redução de crédito, também assim recalculando a sua taxa da administração, e a parcela nesse caso aqui ficaria 1.249,62. Contemplamos, então, vamos escolher se a gente quer 300 mil de crédito e uma parcela de 1.900 ou 200 mil de crédito e uma parcela de 1.249. Isso se for no sorteio. Caso você tenha muita pressa de ser contemplado e tenha algum recurso disponível, a gente pode trabalhar o lance livre, que é inclusive bem conhecido no sistema de consórcio. O lance livre funciona como um leilão, então quem fazer a maior oferta de lance vai ser contemplado. Para pagar os lances, a gente pode usar parte da própria carta, usando um limite de 30% dela, que se chama lance embutido. Posso usar, se for para imóvel, o meu FGTS, caso eu ainda não tenha um imóvel, e posso usar recurso próprio. Então, se, por exemplo, você quer comprar um imóvel de 300 mil e você já tem 150 em dinheiro, o lance livre vai ser bem legal e pode te possibilitar uma contemplação mais rápida. A gente vai calcular juntos e vamos construir essa estratégia juntos. Vou te dar um exemplo de como mais ou menos funciona o lance livre num grupo assim como esse. O lance livre num grupo de 200 meses costuma ser aí na casa das 100 parcelas, que equivale então a 184.500 de lance. Esse lance, como eu comentei, pode ser pago com o lance embutido, que seria usar até 30% da minha carta como lance. Então eu poderia usar 90 mil da minha carta como lance e teria que pagar em dinheiro o FGTS, se for primeiro imóvel, se a gente seguir as regras do FGTS, né? 94.500. Detalhe importante, a nossa carta era de 300 mil, mas eu usei 90 mil da minha própria carta para pagar lance. Então, o meu crédito, que era de 300 mil, eu vou descontar esses 90 mil, e agora, então, eu vou ter um crédito de 210 mil para fazer a aquisição do meu imóvel. O lance ele é um adiantamento de parcelas. Então, esse valor aqui que eu abri mão da minha carta para pagar o lance, esse valor que eu paguei de recurso, o FGTS, vai ser recalculado e vai ou abater parcelas de trás para frente, ou o que a maioria dos meus consorciados prefere é manter o prazo e quita todas as meias parcelas até o final, por exemplo. Então, aqui a gente teria 188 vezes de 922,50.
parcela pós-contemplação. Então, comprei meu imóvel de 210 mil, ofertando um lance de recurso, ou FGTS, de 94 mil, e fiquei agora, então, com uma parcela de 922,50. Aproveitando o gancho, deixa eu te explicar um pouquinho melhor por que eu indico, inclusive, a meia parcela. Porque para as pessoas que pagam aluguel, a meia parcela é extraordinária. Enquanto você está lá pagando o seu aluguel, como, por exemplo, aqui na contemplação por sorteio, você está pagando a meia parcela mais o teu aluguel. Depois você conquista o teu imóvel, se livra do aluguel e aí começa a pagar uma parcela maior, porque vai ter aquele capital que você disponibilizado para o aluguel, agora para injetar no teu imóvel mesmo e pagar a parcela mensal. Então ela é excelente para compra de imóveis. Ela também é válida para quem é investidor e, por exemplo, quer gerar autoquitação. Você está lá pagando uma parcela mensal, acessível, baixa, né, relativamente perante ao crédito. Quando contempla, você compra esse imóvel, por exemplo, uma sala comercial, aluga essa sala comercial, recebe o aluguel e o aluguel vai pagar a parcela integral do teu imóvel. Então é um fenômeno, é maravilhosa a ideia de usar a meia parcela. Agora eu vou começar a te mostrar os lances estratégicos. E é aqui que a gente tem muitas oportunidades de conquistar os nossos sonhos sem ter que descapitalizar com recurso próprio, usando somente estratégias da própria carta. Então, o primeiro lance que eu quero te mostrar se chama lance fixo de 48 parcelas. Como o nome diz, ele é um lance que está fixado em 48 parcelas. Então, entre as pessoas que estão naquele grupo que quiserem fazer essa oferta do lance, todas vão fazer exatamente a mesma quantidade de oferta, né? E entre essas pessoas vai acontecer como se fosse um segundo sorteio. Mas é bem normal que eu já tenha um número bem menor de participantes, aí na média 80% dos participantes que participem desse lance. Por alguns motivos, tais como esse lance não é automático, então é necessário que todo mês a gente entre na cota e faça essa oferta de lance. Outro detalhe, nem todo mundo faz uma carta maior do que precisa. Eu estou fazendo uma simulação aqui de 300 mil, mas pensando que a pessoa quer um crédito final de 200. Então isso a gente sempre precisa cuidar, fazer um crédito maior do que se precisa, para que a gente possa usar parte da carta como lance e ainda assim te sobre um crédito que seja interessante. E vem ver só que lance legal. Esse lance então custa 48 parcelas, que equivale a 88.560. Vocês lembram que eu expliquei que eu posso usar até 30% da minha própria carta como lance, que seria 90 mil reais, né? Então eu pego lá os meus 300 mil reais, que é a minha cota, e desconto o valor integral desse lance da minha própria carta. Desta forma, então, você tem um crédito de 211.440 sem ter dado nada de entrada do teu bolso. Você estava simplesmente lá pagando uma parcela de 922,50 e agora foi contemplado e tem um crédito de 211.440 disponível. E aqui, nesse caso, a parcela ficaria 188 vezes de 1.432. Se sua carta for contemplada nessa modalidade, ainda assim é possível que você venda a sua carta contemplada e tenha lucro. Olha só, esse mesmo crédito aqui de 211 mil pode ser vendida na média por 20%, né? Então, você pode vender essa carta por 42.288. E lembra lá no começo que a gente investiu 11.070? Então, você, mesmo contemplando nessa modalidade, você consegue vender a carta e ter um lucro de 31.218. E essa carta sai do seu nome, você não paga mais nada sobre ela. Então, esse aqui é como se fosse um segundo sorteio, que menos pessoas do grupo, obviamente, já vão participar e que a gente já vai trabalhar a partir do primeiro mês. Agora eu quero te explicar um lance que não existe na maioria dos consórcios que você já ouviu falar. Ele é bem estratégico e aqui a gente elimina bastante gente do nosso grupo e a gente tem aqui uma concorrência muito mais assertiva. Deixa eu te explicar. É a segunda possibilidade, que se chama lance fixo de 45 parcelas. Esse lance aqui, ele custa 83.025 e usando a mesma ideia aqui, eu posso descontar da minha própria carta o valor desse lance. Então eu desconto os 83.025 da minha própria carta
Dessa forma, então, me sobra um crédito de 216.979 e a minha parcela vai ficar 1.462,26. Como eu comentei com vocês, né? Contemplando nessa modalidade, eu ainda posso vender a carta contemplada. Aqui eu tenho crédito, ó, aqui o crédito era de 211, aqui é 216. Então, a minha carta, mesmo assim, ainda pode ser vendida. Nesse caso aqui, por 43.395,80. E aí você investiu 11. Então, você ainda assim tem um lucro de R$32 mil, se contemplado nessa modalidade aqui. Agora, deixa eu te explicar por que esse lance aqui é o mais interessante deles. Vamos lá. Agora, deixa eu te mostrar, assim, por que eu vou ter menos participantes nesse lance, tá? Esse lance de 45 parcelas só participa quem já pagou 6 meses em dia o seu consórcio. Então, a pessoa tem que conseguir manter a constância de pagar 6 meses em dia para lá no 6º mês em diante poder ofertar esse lance. Caso ela atrase, por exemplo, lá na 7ª parcela, ela vai ficar mais 6 meses sem poder ofertar. Então aqui a gente acaba eliminando bastante gente. A pessoa tem que poder abrir mão de uma parte da carta para ofertar esse lance e ela tem que fazer essa oferta que é manual, não é automática todos os meses. Então funciona mais ou menos da seguinte forma. Esse aqui é o meu grupo de consórcio e cada uma aqui é as pessoas que eu tenho no meu grupo. Então aqui eu representei o nosso grupo de consórcio e todos os nossos consorciados que a gente tem aqui dentro. Como é que funciona essas contemplações? O sorteio, lembra que eu falei, é pela Loteria Federal. Então vai ter um agraciado aqui que vai ter o seu número contemplado por sorteio e vai ser contemplado através do sorteio dentre todas essas pessoas. Vai ter lá um determinado número de pessoas que vai fazer a oferta do lance livre. Então essas pessoas não vão depender da sorte e vão ser, por exemplo, 3 pessoas que ofertaram o lance livre e foram contempladas. Agora, a gente vai ter a possibilidade de um lance fixo de 48 parcelas, que já podemos começar a ofertar desde o primeiro mês, mas que na média 80% das pessoas vai participar. Então, repare aqui quantas vão ficar participando do meu lance. Mais ou menos, então, essa quantidade de pessoas no Círculo Preto vai participar desse lance de 48 parcelas. Depois eu tenho o lance fixo de 45 parcelas, que chamamos de lance fidelidade, que vai participar ali na média umas 50% das pessoas. Então já vem comigo ver quantas pessoas vão participar agora dessa modalidade. A gente tem uma quantidade bem menor já de participantes participando dessa modalidade. Agora eu vou te contar algo que é uma grande novidade e que tem uma possibilidade muito bacana para ti que consegue manter sempre os teus pagamentos em dia. Depois que fechamos 12 meses pagando em dia, já estamos participando do sorteio, já estamos participando do fixo de 48 parcelas, do fidelidade de 6 meses, abre-se a possibilidade de participar do fidelidade de 12 meses, que daí só vai participar quem já tem 1 ano pagando em dia. Então imagina que esse número vai ser muito mais significante. Eu vou ter, então, uma quantidade ainda menor de pessoas que vai participar do fixo fidelidade de 1 ano. Que é aqui que a gente tem a grande chance de ser contemplado, investindo muito pouquinho, né? Pagando um pouquinho todo mês e podendo ter uma contemplação mais rápida usando essa estratégia. Então, eu te apresentei 5 formas que existem de ser contempladas dentro de um consórcio de imóvel. Também vale para alguns grupos de veículo, tá? Sorteio, lance livre, lance fixo fidelidade 6 meses, lance fixo fidelidade 12 meses. É muito importante que a gente tenha uma estratégia e utilize isso de forma estratégica para antecipar a tua contemplação, para que você consiga realizar o teu sonho o quanto antes, dentro de um período que seja de fato interessante e relevante para ti. Como eu comentei contigo, esses lances eles não são automáticos. Eles não estão em qualquer grupo, eles não estão em qualquer administradora. Existe o jeito certo de fazer o consórcio utilizando de todas essas estratégias e o jeito errado,
que é ir lá e comprar de um vendedor de consórcio qualquer que não vai te dar nenhuma assessoria pós a tua adesão. E é justamente o oposto que eu quero te entregar aqui. Para estruturar o meu método, eu fundei em 2018 a Cativa Investimentos. Através dela, eu consigo te entregar toda essa expertise reunida num plano de consórcio para ti. Para que isso seja certo, eu vou te entregar 5 bônus que vão facilitar o andamento do seu sonho. O primeiro deles é uma consultoria inicial. Então, você vai fazer uma consultoria comigo ou com a minha equipe e junto a gente vai montar a estratégia ideal, vai montar a simulação que sobra o crédito que você precise, que fique com uma parcela que cabe no teu orçamento, dentro do período médio aí de contemplação que você espera e que é possível. O segundo bônus que eu vou te dar é a gestão mensal da cota. Eu falei que aqueles lances eles não são automáticos e não são mesmo, e esse é um grande diferencial. Todos os meses eu e a minha equipe vamos fazer uma gestão da cota, ofertando esses lances para ti, não te deixando trabalho nenhum, a não ser o pagamento da tua parcela. Inclusive, eu vou te ajudar a lembrar de pagar a tua parcela sempre em dia para que você mantenha ela em dia e eu consiga fazer toda essa estratégia na tua cota de consórcio. O terceiro bônus que eu vou te entregar também é o auxílio aquisição. Quando você contemplar o seu consórcio e queira adquirir um bem, nós temos um setor estruturado que funciona como se fosse um despachante imobiliário que vai te auxiliar todo o processo de tramitação para a compra desse imóvel, construção, ampliação, reforma, seja lá o que você quiser. Nosso serviço é especializado e eu posso te garantir que isso vai te ajudar muito a fazer as coisas acontecer. O quarto bônus é um suporte online humanizado. Aqui a gente não tem robozinho para atender, nada disso. A gente tem um time de pessoas que vai estar disponível para te auxiliar. Eu jamais vou pedir para você ligar no 0800 de uma administradora. Nós vamos fazer esse trabalho para você. Você vai ter o nosso contato do WhatsApp, que vai estar disponível em horário comercial para te auxiliar e tirar todas as suas dúvidas de forma bem simples e objetiva. E o quinto bônus é o programa de compra garantida. Então, você fez o seu consórcio, contemplou no primeiro 1/3 do plano, vale a pena vender? Você pode vender essa carta diretamente para nós de forma super rápida. Em 2 dias a carta sai do teu nome e o Pix com o valor da venda da carta está na sua conta. Sem precisar se preocupar em quem vai comprar essa carta, como vai ser, nada disso. Super simples. Então, contemplou, você decide. Quero usar, quero deixar aplicada, quero vender. Quero vender? Beleza. Vende direto aqui para a Cativa e a gente vai pagar o valor direto na tua conta em 2 dias. Esse é um investimento seguro, onde a gente se apropria do sistema de consórcio, que é fiscalizado e auditado pelo Banco Central, para introduzir o método plantar, que é esse planejamento para o seu futuro. Plantar para colher. É daí que veio o nome, inclusive. Então agora eu te expliquei de forma geral como funciona o consórcio e como a gente vai utilizar o consórcio para fazer o método plantar, realizar os teus sonhos. Para isso, eu já quero que você garante hoje mesmo a tua consultoria bônus, que é o pontapé inicial. Por isso, se inscreve aqui embaixo no link e chama a nossa equipe para que possamos já agendar a tua consultoria e dar o pontapé inicial nesse teu sonho. Então se inscreve aqui embaixo nesse botão, preenche as perguntas que é rapidinho, 30 segundos você responde, para que a gente já possa agendar a tua consultoria e possamos assim contigo construir qual é o melhor valor de crédito, parcela, plano, entender o que é teu objetivo e fazer algo super personalizado para ti, porque é assim que a gente gosta de trabalhar. Mas, como eu te disse, aqui o atendimento é humano, então a gente não consegue fazer milagres, a gente atende as pessoas com a devida atenção que elas precisam. Então já se inscreve agora mesmo para que a gente consiga te dar o atendimento da forma que você merece, no horário que fique bom para ti e também para que eu consiga vagas nos grupos ideais onde de fato o método plantar funciona. Aguardo teu contato agora mesmo.